Se perguntassem para você qual é a crença mais importante de toda a fé cristã, a pedra angular do cristianismo, o que você responderia? Eu acredito que o Novo Testamento nos dá base para respondermos essa pergunta com a ressurreição de Jesus Cristo. Eu acredito que a ressurreição de Jesus Cristo é a crença mais importante de toda a fé cristã. Claro que com isso eu não estou dizendo que outras doutrinas que nós confessamos não sejam importantes e não tenham também importância fundamental e basilar para construir toda a fé, né, em que cremos. Mas eu acho que a ressurreição ela tem um papel especial nisso e o Novo Testamento dá motivos para isso. Um desses motivos é a pregação da igreja no livro de Atos. O tema principal que os apóstolos, os discípulos de Jesus ali pregavam era justamente a ressurreição de Jesus. Tudo sempre culminava nisso, em Cristo ter ressuscitado dos mortos, né? E ter assim, então, com a sua morte e ressurreição de Jesus, vem esse pacote todo junto, ter conquistado salvação para nós, perdão de pecados e tudo mais. Mas sempre tudo culminava na ressurreição. Era a ressurreição que sempre confirmava toda a pregação no fim das contas, né? Quase como se tudo o que era dito não teria peso e base suficiente se não chegasse no fim das contas, que é a ressurreição de Cristo, né? Outro motivo para isso é que Paulo fala em Romanos 1 que Cristo foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. O que significa que a ressurreição ela testemunha e testifica que Cristo é quem disse que é. Que Cristo é aquele que declarou ser. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Aquele que tem autoridade para perdoar pecados, né? Ele é um com o Pai, né? E todo o seu ensino, então, é verdadeiro. Se ele é Deus, ele é verdadeiro. Então, ele encarnou, enfim. Então, a ressurreição, ela dá base para nós crermos que Cristo é de fato Deus. Se Cristo tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, seria muito difícil crer que a sua mensagem era realmente verdadeira, né? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro, né, está em 1 Coríntios 15, é o texto que nós usamos na semana passada, no estudo da semana passada, né, onde Paulo diz claramente, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão dentre os homens. Ele vem desenvolvendo essa meio que um ponto aqui que ele conclui a argumentação dele de que sem ressurreição a nossa fé é inútil, né, como ele fala nos versículos anteriores. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé, né? Então Paulo aqui diz claramente que sem a ressurreição de Cristo toda a nossa fé é inútil. O cristianismo cai completamente por água abaixo. O que eu estou querendo dizer com isso é que, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui. Vamos supor que encontram o corpo de Cristo, né? Acham o corpo de Jesus, provam que realmente é o corpo de Jesus, então fica provado que Jesus morreu e não ressuscitou. O cristianismo cai completamente por terra, ele cai por água abaixo completamente. Não tem como sustentar cristianismo sem ressurreição. Não faz sentido continuar sendo cristão, não faz sentido continuar se entregando, se gastando pelo reino de Deus se Cristo não ressuscitou. Então, por esses três motivos, acredito que a ressurreição ela tem esse ponto, ela tem essa força, né, tão basilar e tão fundamental para a fé cristã. E o Novo Testamento, como eu mostrei, dá muita base para isso, né? Mas aqui eu queria focar, né, no estudo de hoje, dessa semana, eu queria focar num ponto muito específico em que a ressurreição é importante, né? Numa diferença essencial que ela faz para a nossa vida, inclusive para a nossa vida prática, nossa esperança para o futuro e como nós vivemos hoje com base nessa esperança, né? A gente precisa resgatar o significado real da ressurreição de Jesus. O que significa dizer que Jesus ressuscitou? Que importância isso faz? Quando Jesus veio ao mundo, encarnou e começou a pregar o Evangelho, ele pregava que o reino de Deus havia chegado, né, e, portanto, que devíamos nos arrepender, né? O que ele queria dizer com isso, o reino de Deus chegou? Temos que ter em mente que os judeus esperavam que Deus viria para resgatar Israel da mão da opressão dos romanos, mas que iria estabelecer o seu reino na terra.
Não era só eles não acreditavam somente numa libertação política e acabou. Existia a crença de que Deus iria vir para renovar toda a criação. Isso fazia parte da crença dos judeus. Inclusive, se lermos o Antigo Testamento com atenção, as coisas caminham para essa direção. Deus criou um mundo bom, perfeito, a humanidade pecou e a maldade entrou no mundo, a corrupção entrou no mundo. Então Deus, o tempo todo, ele começa a fazer um plano e o tempo todo ele está tentando, entre aspas, renovar a sua criação. Fazer a sua criação, levar a sua criação que ela era antes. Trazer restauração para a sua criação. E todo esse plano que ele estabelece para fazer isso culmina na vinda de Jesus Cristo. Então os judeus estavam esperando justamente isso, que Deus iria vir para renovar todas as coisas. E no meio dessa crença havia a crença de que os mortos ressuscitariam com corpos glorificados, aqueles que eram justos e tal, ressuscitariam com corpos glorificados e corpos novos. Porque o nosso corpo hoje, que apodrece, que envelhece, que morre, que adoece, isso é fruto do pecado. Quando Deus vem para restaurar a criação, ele muda essa história. Então, as pessoas ressuscitam com um corpo novo. É isso que os judeus acreditavam. Então, Jesus vem dizendo que o reino de Deus está próximo. Então, está dizendo que está próximo um momento em que Deus irá renovar toda a criação. Mas aí acontece algo muito extraordinário. Cristo Jesus ressuscita. E ressuscita para não morrer nunca mais. A ressurreição de Jesus é diferente de todas as outras ressurreições que aconteceram na Escritura. Porque Jesus ressuscita e não morre de novo. Ele ressuscita com um corpo novo, com um corpo que a gente chama glorificado, sem corrupção, que não adoece, que não sangra, que não morre, não envelhece. Esse é o corpo novo com que Jesus ressuscitou. Ou seja, para aqueles homens, ali pensa nos judeus que seguiam Jesus, que viram o Jesus ressuscitando, o que estava acontecendo naquele momento? Aquilo foi extraordinário. Por isso que não faz muito sentido eles terem forjado a ressurreição, porque na crença deles, na forma como eles enxergavam o mundo, aquele evento deveria acontecer só no fim das coisas e todo mundo deveria ressuscitar junto. Mas aconteceu algo extraordinário ali. Cristo vem e ressuscita antes desse momento acontecer. O mundo não foi completamente renovado ainda, mas Cristo veio e ressuscitou da forma que eles esperavam que só acontecesse no fim dos tempos. O que está acontecendo com a ressurreição de Cristo aí? Cristo está inaugurando a nova criação de Deus. É isso que ele está fazendo. Ele está adiantando uma coisa que só poderia acontecer lá na frente. Uma coisa que só aconteceria na mente dos judeus lá na frente. É por isso que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 15, no versículo 20, mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. O que ele quer dizer com isso? É justamente o primeiro que, dentre os que faleceram, é o primeiro que veio à vida novamente, mas veio com o corpo glorificado. Ele se torna as primícias dessa ressurreição que vai acontecer nas últimas coisas, no fim dos tempos, quando todos nós ressuscitarmos. Isso tem uma importância fundamental. Cristo inaugurou a nova criação de Deus. Ele veio trazendo relances do mundo por vir para o mundo de agora. Aí que acontece o que a gente chama de sobreposição entre duas eras. A era atual, que é uma era caída, corrompida pelo pecado, e a era vindoura, que é quando Deus irá restaurar e renovar toda a sua criação ao que ela deveria ser no princípio. E irá extirpar todo o pecado da criação, irá julgar os pecadores, irá resgatar os arrependidos e renovar toda a criação. Só que isso acontece, antes disso acontecer completamente, acontece uma sobreposição entre essas duas eras. Ainda estamos vivendo aqui, na era atual, mas a era vindoura sobrepõe a nossa era, com a ressurreição de Cristo, ele inaugurando essa nova criação. Isso é o que a gente chama de o conceito de já e ainda não. O reino de Deus já se faz presente hoje, e o que inaugura essa presença do reino de Deus é a ressurreição de Cristo. Porém, o reino de Deus ainda não foi completamente estabelecido, porque Cristo ainda não voltou, e as coisas ainda não foram completamente renovadas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que se cremos que Cristo Jesus ressuscitou de fato, temos uma esperança muito bem fundamentada de que nós um dia ressuscitaremos. É isso que a ressurreição traz para nós, essa esperança maravilhosa de que há
alguma coisa para além dessa vida. Né? O que fazemos hoje na nossa vida não para aqui, sabe? Todo o nosso esforço em servir a Deus, todo o nosso sacrifício em abandonarmos o pecado, em seguirmos na contramão desse mundo, não é em vão. Não é em vão porque Cristo ressuscitou e nos deu a base, o fundamento de que também ressuscitaremos com Ele. Nós falamos no estudo da semana passada de que quando nos unimos com Cristo, nós nos unimos na sua morte, morremos para o nosso velho homem, e também por causa disso nós nos unimos a Ele na sua ressurreição e e ressuscitamos para uma nova vida. Então podemos experimentar liberdade em relação ao pecado. Esse é um benefício espiritual que a ressurreição nos dá. Né? Mas vai além disso. Isso é algo que nós podemos experimentar hoje, nessa sobreposição entre as duas eras. Né? Mas há um aspecto futuro, né? Uma esperança futura que a ressurreição nos dá, de que ao nos unirmos com Cristo, né, vamos nos unir a Ele também na sua ressurreição em termos físicos. Termos materiais, significa que o nosso corpo vai voltar à vida, sabe? As pessoas que morreram, que foram para o céu, que estão lá no céu hoje, em alegria com Deus, elas não estão no seu estado completo, né? Elas ainda vão voltar para o seu corpo, mas para um corpo novo, quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Né? Essa é a esperança que nós temos, a esperança de que a nossa vida não acaba aqui. Eu, às vezes, faço umas brincadeiras, quando eu tô comendo em alguma situação, a gente vai na pizzaria, vai comer e tal, fazer um rodízio de pizza, enfim. Aí tem gente que às vezes fala, não vou comer mais, já tô cheio. Aí a vida é uma só, come à vontade. Mas, se eu para pensar bem, isso que eu tô falando não condiz com o que eu creio. Né? Eu não deveria comer como se fosse a última vez que eu vou comer na vida. Sabe? É como se essa fosse a última vida que eu tenho que aproveitar isso da melhor forma possível. Cada momento da melhor forma possível, sem desperdiçar, porque um dia eu vou morrer e acabou tudo. Não, como cristão eu deveria crer que a vida vai para além disso, né? Que um dia o meu corpo vai ressuscitar e vai se renovar. Inclusive eu creio que vai ter comida no céu de verdade, mas isso é outra história. Mas é só mostrando que assim, às vezes a gente age como se a vida acabasse aqui. E quem pensa dessa forma, que a vida termina nessa existência, nesse plano de existência, normalmente tem essa postura. Eu vou aproveitar então o máximo que eu puder, não vou fazer nenhum tipo de sacrifício, né? Porque eu não posso desperdiçar. É o que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 15 ainda. Versículo 31. Morro todos os dias, eu afirmo por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há ressurreição dos mortos, se a gente vai morrer e ficar por isso mesmo, então vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida. Não faz sentido fazer nenhum sacrifício nessa vida. Porém, se os mortos ressuscitam, então faz muito sentido gastar nossa existência hoje, sofrer por Cristo hoje, se sacrificar, tomar nossa cruz para seguir Jesus hoje, porque um dia vamos ressuscitar. E nessa nova vida, ela sim vai ser eterna. A vida que vivemos hoje é um relance muito pequeno de toda a eternidade que viveremos com o nosso corpo novo. Então, é melhor que sacrifiquemos a nossa vida agora pela vida por vir. Né? Essa é a esperança que a ressurreição de Cristo nos dá. A esperança por um novo corpo. Né? Quero terminar lendo o final de 1 Coríntios 15, né? Nesse texto magnífico de Paulo aqui. Versículo 50. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que se perece revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança de que isso vai acontecer conosco. Ressuscitaremos no último dia. A morte não tem mais a última palavra sobre nós. O maior inimigo da humanidade não pode mais nos vencer. Ele já foi derrotado com Cristo, por Cristo na cruz. Né? E o último versículo desse capítulo é sensacional, porque mostra como isso faz diferença na nossa vida. Olha o que ele diz: portanto, depois de tudo isso que eu falei, que eu li, né, que Paulo disse, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Né? Por causa de toda essa verdade, Paulo conforta as pessoas. Exorta para que os seus irmãos sejam firmes e continuem trabalhando na obra, né? Continuem trabalhando para o reino de Deus, porque em Cristo nosso trabalho não é inútil, não é vão. Né? Esses são os benefícios da ressurreição de Cristo. Uma esperança real, fundamentada de que a morte não tem a última palavra sobre nós. De que, quando enfrentarmos a morte, venceremos, porque nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É isso, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus.